No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Amém? Olha, se você tem uma Bíblia, você vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler hoje um verso muito conhecido, que você já até deve ter lido já em algum momento, porque é uma palavra profética. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Foi uma pergunta que ele fez. Respondeu-lhe. Quem respondeu? Paulo e Silas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Diga comigo essa palavra, vamos lá. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Por outro lado, para outra pessoa diga: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero confortar vocês com essa promessa, que é uma promessa da palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo, colocada na boca do apóstolo São Paulo, para dar uma resposta para alguém que estava muito carente, estava talvez muito confuso e até mesmo muito inseguro também, e querendo saber como é que ele poderia tomar posse dessa bênção de salvação para a sua própria vida. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, aquele que perseguia a igreja, que vocês sabem quem é, que teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, ele, quando teve esse encontro, que se converteu, ele praticamente abriu mão de tudo que ele tinha, da posição, da influência, abriu mão do respeito social que ele tinha por ser uma pessoa do mais alto escalão da religião da época. Ele abriu mão de tudo para poder se tornar uma testemunha de Jesus Cristo, para poder se tornar um pregador do Evangelho, para levar a sua vida falando e pregando sobre nosso Senhor Jesus, depois desse encontro que ele teve com Jesus lá na estrada de Damasco. Ele deixou então de ser um perseguidor e tornou-se um perseguido. E diz a Bíblia que Deus usou esse homem e chegou a falar sobre ele para um servo chamado Ananias, dizendo que ele era um vaso escolhido, um homem que Deus estava escolhendo exatamente para pregar, um homem que Deus queria usar toda a cultura que ele tinha, toda a inteligência que ele tinha. Ele era um homem de uma capacidade cultural realmente invejável, um homem de um conhecimento profundo das questões judaicas, um homem preparado, um homem estudado, um homem que tinha uma eloquência em falar, em pregar, em realmente debater com as pessoas, que sem dúvida alguma fazia dele um homem especial para aquela tarefa e para aquela missão missionária que Deus tinha e que precisava então usá-lo para poder fazer esse trabalho. E ele então abriu mão de tudo, abriu mão da vida confortável, do respeito social, da influência que tinha perante a alta sociedade de Jerusalém,
As pessoas se decepcionaram com ele, as pessoas do seu nível, que faziam parte do alto escalão da religiosidade judaica, ficaram decepcionadas quando viram que ele abraçou a fé cristã, que ele abraçou a causa de Jesus. E ele então, daquele momento, passou a ir por todos os lugares, falando de Jesus. Não havia nada que pudesse então impedi-lo ou limitá-lo nessa missão, nessa tarefa de sair pregando, de sair anunciando Jesus para as pessoas, sair falando que Jesus é o melhor projeto, a melhor proposta de Deus para a salvação do homem, para a salvação da humanidade. E ele então foi para uma cidade chamada Filipos. E quando ele chegou ali naquela cidade, que era uma colônia romana, as leis romanas predominavam ali naquele lugar. E quando ele chegou ali, ele não encontrou uma sinagoga para poder fazer as suas orações. Porque para estabelecer uma sinagoga em uma determinada cidade, era necessário haver na cidade uns 10 judeus para poder organizar uma sinagoga. E com certeza não havia ali naquele lugar. E ele estava com seu companheiro chamado Silas. E ele resolveu então encontrar um lugar para oração, para meditação, para buscar a Deus. E o lugar que ele achou para fazer isso foi na beira de um rio. Um rio que cortava lá a cidade, para lá que ele ia, para a beira do rio. E lá na beira daquele rio ele ficava fazendo o seu devocional para Deus. E diz a Bíblia que sempre que ele ia junto com Silas para aquele lugar de oração, eles tinham que passar por um lugar semelhante a uma feira, onde as pessoas se reuniam. E ali naquela feira havia de tudo. As pessoas podiam comprar até mesmo serviço de feiticeiros, podia comprar até mesmo serviços de ocultismo que havia ali na feira. E quando ele passava por ali, uma mulher que era dominada por entidades, uma pitonisa, esse nome era dado assim porque essa mulher era considerada a filha de Pitão, era o nome do demônio que dominava realmente a mente dela e o corpo dela. Ela era possessa por Pitão, e o Pitão, um demônio, dava a ela a capacidade de fazer adivinhações sobre a vida das pessoas, e o Pitão dava para ela também o direito de poder ganhar algum dinheiro. E essa entidade que dominava o corpo dessa mulher, chamado Pitão, que é uma entidade da mitologia grega, que é simbolizada por uma serpente de 100 cabeças, era exatamente a entidade que a usava, e ela então ainda era escrava de um outro homem, que ficava então cobrando das adivinhações que ela fazia, ganhava dinheiro às custas daquela mulher ali naquela feira. E quando Paulo passava por ali, a mulher possessa por aqueles espíritos, e o demônio Pitão que estava nela, olhava Paulo e Silas quando passavam, e diz a Bíblia que o demônio falava: esses homens que vocês estão vendo passar são servos do Deus Altíssimo. O demônio falava. Paulo passou a primeira vez, ouviu aquela palavra, que não era uma palavra mentirosa, era uma palavra verdadeira. Ele passou outra vez, e novamente a mulher: esse homem que vocês estão vendo passar é servo do Deus Altíssimo, e vos anuncio o evangelho da salvação. Era uma verdade, mas ele percebeu que naquelas palavras havia uma estratégia maligna. Os demônios reconheciam Paulo como servo de Deus, e Silas também, mas os demônios também conheciam o poder que agia na vida de Paulo e Silas. Então aquele demônio estrategicamente tentou massagear o ego de Paulo, tentou de alguma forma elogiá-lo. Por quê? Porque o que o demônio não queria é que Paulo se levantasse ou viesse contra eles. Então uma forma de tentar acalmá-lo foi elogiando Paulo, se aproximando de Paulo, tentando dizer que o reconheciam como servo de Deus, que reconheciam o evangelho que ele estava pregando. Só que Paulo tinha discernimento de Deus. Ele percebeu que aquilo era uma estratégia maligna, era uma estratégia daquele demônio, que aquele demônio falou aquilo unicamente para tentar freá-lo, para